Olá, como vão todos? É um prazer estar aqui. Eu me chamo Lucas Silva Pâmio. Vou apresentar o meu artigo referente ao quarto Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e Natureza e também o primeiro Congresso Internacional de Paisagem, Espaço Urbano e Sustentabilidade. Eu sou hoje mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e meu artigo ele está dentro do eixo temático de paisagens generativas e inteligência artificial, e ele é intitulado Paisagens Generativas de Inteligência Artificial entre a conscientização ambiental e a alienação social. Bom, para iniciar então temos esse fluxograma, né, contendo uma disposição de como a pesquisa se desenvolveu. E basicamente essa pesquisa buscou discutir como que as paisagens generativas de inteligência artificial, como elas transformam a nossa forma de pensar e também de representar o mundo ao nosso redor. Então eu tentei mostrar que essas imagens elas carregam uma ambivalência, podendo tanto ampliar a conscientização ambiental e urbana, né, como também reforçar processos de alienação e manipulação simbólica. E aí eu vou analisar casos, né, e exemplos como o de Paris e também de Atafona, que é um caso que eu fui utilizando essas inteligências, né, artificiais para gerar resultados de imagens, onde eu fui percebendo que a IA tanto documenta vulnerabilidades quanto cria ilusões que podem distorcer a realidade. E isso revela riscos, né? Gerando fake news e também o greenwashing, que é um conceito que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, que é sobre esse processo de criar uma semântica, né? Criar um resultado que não necessariamente é real dentro de um determinado contexto. Então, essas paisagens, né, a gente vai verificar que elas não são somente representações neutras, mas também construções simbólicas, né, e ideológicas. E a gente vai inspirar em autores como Cosgrove, Baudrillard, para argumentar que é preciso sim adotar posturas críticas, transparentes e éticas diante dessas imagens, equilibrando assim tanto o fascínio estético quanto a responsabilidade social. E assim defender, né, que o potencial das inteligências artificiais generativas de imagens, elas podem sim ajudar a imaginar arquétipos futuros dentro de um uso sustentável, dentro de um uso consciente, sem perder de vista os conflitos e urgências do nosso presente. Bem, a pesquisa ela não se pauta dentro do processo de iniciação, de desenvolvimento, de criação da inteligência artificial, até porque, apesar de ser algo recente em termos de usos práticos, mas ela já foi criada já tem um certo tempo, né? Ela já é da década de 50, a partir de estudos do Turing, do Alan Turing, junto com John McCarthy, que cunhou o termo, né, inteligência artificial. Então a gente parte desse pressuposto sobre a IA enquanto uma ferramenta que redefine as formas e o modo de representar as imagens, nesse caso em particular as paisagens, criando então esses cenários que oscilam, né, entre uma ferramenta de uso pedagógico, um simulacro, como o Baudrillard vai explicar, e assim também como uma paisagem que, ao mesmo tempo que não é neutra, ela é campo de uma simbologia. Então a gente vai passar brevemente sobre a transformação da IA, a paisagem como construção cultural, a ambivalência entre o real e o virtual, a paisagem enquanto representação, a mediação artística, que também é uma mediação algorítmica, porque ela resulta de algoritmos, a continuidade, ruptura histórica, a paisagem como disputa simbólica, a identidade cultural versus os simulacros, que são essas imagens que a gente vai gerar
com conotação baseada no real, mas que não necessariamente é a realidade. A escala globalizada, né, com esses exemplos que vão ser utilizados para criar notícias não necessariamente verdadeiras, e a crise climática e o urbanismo, bem como as simulações e o potencial educativo que as IAs têm. As simulações, então, se tornam interessantes do ponto de vista de proporcionarem uma visibilidade, uma visualização mais concreta de problemas que assolam a nossa sociedade, o nosso planeta, e que mesmo a gente tendo um certo contato, às vezes não está tão é, ligado diretamente ao nosso cotidiano, né? Como questões ligadas à desertificação ou até mesmo problemas de enchentes, né? Decorridos ou não de problemas ligados aos efeitos climáticos. E também as simulações, elas estão de certo modo ligado ao espetáculo, já que há um grande acúmulo de imagens criadas, né, aliás, por inteligência artificial, e isso acaba podendo mudar a nossa percepção sobre a realidade. Então, isso é um ponto crítico que o artigo também tenta trazer para a discussão, já que essas paisagens elas podem reforçar essa espetacularização, né? Estilizando também as desigualdades sociais. Assim, o objetivo da pesquisa é analisar como essas paisagens geradas por inteligência artificial podem conscientizar sobre questões ambientais e sociais ou, ao contrário, promover alienação simbólica. A metodologia ela é pautada pela revisão bibliográfica interdisciplinar, porque foi interessante buscar outras fontes da geografia, da filosofia, da arte, também da tecnologia, e analisar estudos de casos já realizados e reportagens que traziam ali o uso de inteligência artificial para manipular ou não, né? Ou para mostrar casos em que a IA foi utilizada com uma finalidade de demonstrar situações que podem ou poderiam ocorrer no futuro. Então, a gente utilizou a revisão bibliográfica, notícias e reportagens e o estudo de caso do Urban Gen AI, que é uma inteligência artificial que está em desenvolvimento. Então, a gente traz ela como um estudo teórico, apenas citando, e aí a gente passa para um segundo momento, onde é utilizado três inteligências artificiais de uso de acesso livre, né? São pagas, mas possuem ali o seu plano de teste, e a gente vai utilizá-las a partir do uso de dois prompts de comando para gerar imagens, né, e verificar como que esses resultados se prostam em relação à realidade, né? Então, para isso a gente usou o Flux One, o GPT-4Image e o Dreamina. Em relação às potencialidades, né, do uso da IA para simular esses ambientes e essas questões que envolvem, né, o urbano, o rural, a democratização da informação e também a questão do planejamento urbano pela prevenção de desastres, apoio ao planejamento em infraestruturas verdes, a gente vai visualizar o caso da Universidade de Granada, que desenvolveu, em conjunto com o MIT, um software, né, uma inteligência artificial que é focada na construção de imagens, né, a partir de prompts também de comando, para verificar a situação de uma determinada área que sofre com processos de enchente recorrentes, né? Então, verificar como esse apoio às políticas públicas, à mitigação de danos e à proteção de comunidades vulneráveis podem se utilizar desse mecanismo para tomar as devidas providências com antecedência. No caso de Paris, por meio desse estudo também, a partir da criatividade e da democratização do acesso, a gente teve o caso de 2023, quando houve uma situação real de problema de coleta de lixo, né, de coleta de descartes pelas ruas da capital francesa,
mas aí vieram alguns grupos que quiseram, por algum motivo, intensificar a vericidade do que estava ocorrendo e, por meio de inteligência artificial, transformou as ruas de Paris em verdadeiros lixões. De fato, havia sim um problema ali político, econômico e social, e também de ordem de planejamento para fazer a retirada desse material, mas esse grupo, como uma forma de represália ao governo, utilizou as IAs e difundiu fake news sobre como a cidade estava naquele momento. A gente utiliza o greenwashing como uma forma, né, concreta, onde o uso das IAs ela acaba manipulando um resultado, assim como também foi mencionado anteriormente no caso de Paris. A gente tem essa possibilidade de uso, ainda que antiético e verídico, onde se utiliza a inteligência artificial para criar uma imagem publicitária de ordem em meio ao caos, né? Então, a gente tem casos na mídia de situações em que havia sim uma preocupação ambiental, um dano, um risco, e aí há grupos que utilizam a IA, né, no caso, para mascarar esse problema e mediaticamente apresentar um caso solucionado, um caso ali onde a estética dessa paisagem, né, como o Alves vai falar, por meio de uma manipulação ideológica, resultou num contraste positivo por meio da inteligência artificial. Sobre o Urban Genai, é uma inteligência artificial que está sendo desenvolvida, o seu criador é o Yang. Essa inteligência ela busca gerar cenários urbanos sem maquiar os resultados, então, por meio de um prompt de comando, você vai ter um resultado a partir da análise desejada, sem que haja essa maquiagem, sem que haja esse resultado esteticamente aceito. Então, ele vai trabalhar um realismo urbano por meio da superação dos vieses para se ter um resultado de estudo, de fato, né? Então, em comparação com as outras IAs, como as que a gente vai abordar daqui a pouco, essa especificamente, mas ainda empiricamente, porque é um estudo, ela ainda está em desenvolvimento, ela apresenta as potencialidades e os riscos balanceados, né? E isso revela uma ambivalência estrutural, que é algo que vai poder ser utilizado quando essa IA for de fato finalizada e entregue no mercado, para que a gente possa estudar e utilizá-la para fins de planejamento urbano, para fins de estruturação, de conceituação e de ordenamento de território, e enfim. Para de fato ilustrar, né, o uso dessas inteligências artificiais, que no caso a gente de fato utilizou e que já estão disponíveis e podem ser acessadas por qualquer um na rede, que é o Flux One, o GPT-4Image e o Dreamina. Utilizou-se do caso de Atafona, que é essa cidade, na verdade é um distrito localizado no município de São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro, onde já acontece um avanço do mar, já há algumas décadas, aliás, e a gente utilizou de simulações da IA para mostrar cenários tanto de colapso, que é quando de fato há um avanço mais significativo do mar, né, para a orla e para as quadras próximas a ela, e também de reestruturação, pensando numa possibilidade onde o mar tenha recuado ou tenha havido um processo, né, de conter esse avanço e de retomar esse distrito, essa vida urbana. Então a gente tem uma situação real, uma situação colapsada e uma situação idealizada. E aí, utilizando dessas três IAs por meio de dois prompts de comando, um prevendo uma situação colapsada e um prevendo uma situação idealizada, a gente tem um resultado de divergência entre esses modelos,
como a imagem ao lado aqui, onde a gente faz o uso primeiro aqui do GPT for Image, na segunda coluna, a coluna do meio do Flux One Eye, e a terceira coluna do Dreamina. O primeiro bloco de imagens são imagens de situação real, o segundo bloco são situações colapsadas e o terceiro bloco são situações idealizadas. E aí os dois prompts de comando, o primeiro é a situação colapsada, então eu vou ler. Imagine uma cidade costeira afetada pelo avanço do mar em direção ao espaço urbano. Mostre prédios parcialmente submersos, ruas inundadas, calçadões destruídos e sinais de abandono. Vegetação danificada, céu nublado e atmosfera apocalíptica. Visualize como a situação se agravaria daqui a 10 anos, com destruição intensa e impactos urbanos visíveis, mantendo o realismo fotográfico. Desejo que as imagens resultem em processos de photorealistic à luz do dia. E o prompt 2 é a situação idealizada. Imagine a mesma cidade costeira, mas desta vez com medidas de contenção do avanço do mar. Mostre ruas revitalizadas, prédios seguros, calçadões reconstruídos, áreas de lazer restauradas e pessoas retomando a vida urbana. O mar é visível, mas controlado, com praia e orla preservadas. Atmosfera otimista e realista, com detalhes fotográficos e sensação de retorno à normalidade. Desejo que as imagens resultem em processo de rebuild à luz do dia. E aí os resultados obtidos com esses dois prompts para ambas as três IAs foi que no caso do Flux One Eye, a gente teve uma imagem colapsada de devastação, e a imagem idealizada, a situação idealizada, a gente vê que há sim um entendimento da IA de que há algumas edificações que foram danificadas, mas que houve uma certa reestruturação urbana. Na segunda IA, né, que é o GPT-4Image, a gente já tem um cenário na situação colapsada de caos, realmente seguiu ali o prompt, mas há uma certa liminaridade fantasmagórica, eu diria, há uma certa fantasia junto do resultado. Enquanto a situação idealizada já mostra uma outra dimensão, parece já ser outro cenário, né? Como se essa imagem real, essa situação real, ela fosse utilizada só como base e foi criada de fato um cenário novo. E no caso do uso do Dreamina, a situação colapsada de fato seguiu à risca. Você percebe que o traçado urbano ele se manteve, há um cenário catastrófico, mas próximo de uma realidade que a gente espera que não ocorra. E a situação idealizada seguiu também esse mesmo caminho, né? A gente percebe que há as pessoas, como o prompt pedia, e há um entendimento de como o cenário se comporta. Então a discussão ela se faz em reconhecer essa ambiguidade da paisagem digital, é claro, é um estudo de verificação, se a gente modificar o prompt, o resultado vai ser outro, mas o valor da IA, então, ela depende do contexto social e político de uso, bem como das estratégias que se utilizam para se obter os resultados. Por isso há um potencial pedagógico, mas também um risco mercadológico de disputa simbólica. No caso do GPT-4Image, há uma dramatização dos cenários, mesmo que com descrições neutras, elas se tornaram-se tensas esteticamente. O Flux One Eye ele manteve uma fidelidade maior às descrições, e o Dreamina ele estilizou um pouco os resultados, suavizando assim as ruínas ou adicionando elementos idealizados. Como considerações finais, a gente tem então essa paisagem generativa como arena política e estética. A pesquisa ela mostrou que as imagens, né, o uso das imagens por meio da IA, elas moldam não só as representações visuais, mas o modo como a gente imagina o mundo, a nossa percepção.
e o futuro da paisagem que também é digital. Há um potencial e uma função por meio do uso das IAs. Existe sim um viés de diferenças, já que cada ferramenta imprime ali as suas próprias percepções e interpretações, né? Mas deve haver um compromisso ético e responsável por meio do uso, já que ele requer uma contextualização crítica, princípios éticos, transparência e que a gente consiga equilibrar a criatividade e fidelidade à realidade. As referências utilizadas na apresentação, muito obrigado.